Já foi falado aqui no canal sobre a importância da política cambial, mas agora vamos mais além. Como o câmbio pode afetar a nossa economia? As importações e exportações de um país são fortemente atingidas com a oscilação do dólar, e essa oscilação varia de acordo com os contextos que o país esteja enfrentando. Neste vídeo, queremos que entendam quem se beneficia quando o real está valorizado e quem se beneficia quando ele está desvalorizado. Os dois lados dessa moeda. O valor do dólar muda diariamente e a variação da moeda americana em relação ao real é algo que chama a atenção de todos, principalmente de investidores, jornais e revistas. A valorização do real acontece quando a moeda brasileira consegue comprar uma quantia maior da moeda estrangeira, seja o dólar, o euro ou outra moeda. Por exemplo, vamos supor que a taxa cambial indique que o preço de $1 seja igual ao valor de R$2. Nesse exemplo, a valorização cambial vai acontecer quando a cotação do dólar cair, ou seja, quando uma quantia inferior a R$2 for capaz de comprar o mesmo dólar. Mas qual o impacto da valorização do real na economia? A valorização do real vai incentivar as importações e prejudicar as exportações. Isso acontece porque o produto brasileiro passa a ser vendido mais caro na moeda estrangeira, o que diminui a sua competitividade no mercado internacional. Mas os custos no mercado nacional serão reduzidos. O mercado brasileiro se tornará mais atrativo com a entrada de produtos estrangeiros, gerando mais competitividade dentro do país. E com a indústria e o mercado brasileiro se mantendo competitivos, haverá uma busca maior pela produtividade e isso pode incentivar, mesmo que de forma obrigatória, a modernização do parque industrial, levando à redução dos custos de produção. Tudo isso irá resultar na redução dos preços nacionais, que pode tornar os produtos mais modernos e competitivos, beneficiando o mercado e o consumidor brasileiro. E falando agora do lado negativo para o exportador, os produtos ficarão menos competitivos no mercado internacional, já que seus preços ficarão mais caros, e isso traz como consequência uma redução da demanda internacional por produtos brasileiros, afetando a balança comercial do país, o tema que iremos aprofundar nos próximos vídeos do canal. Seguindo para o outro lado da moeda, a desvalorização do real também apresenta pontos positivos e negativos para a economia e para o comércio exterior. Essa desvalorização será positiva para as exportações, já que irá estimular a venda para outros países, e os exportadores irão receber um valor maior em reais pela mesma quantia do produto vendido. Isso aumenta a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Já para os importadores, a desvalorização do real será negativa, já que os produtos estrangeiros ficarão mais caros. E é importante lembrar também que muitas indústrias importam suas matérias-primas de outros países, e a desvalorização do real aumentará o seu custo produtivo, fazendo com que os seus preços fiquem mais caros no mercado interno, já que as empresas repassarão parte destes custos ao consumidor. No geral, existem 4 fatores principais que fazem o dólar subir ou cair. Em primeiro lugar, o câmbio flutuante, um tema que já falamos aqui no canal, e caso você não tenha assistido e não conheça esse tema, dá uma passada lá e depois volta para este vídeo. Vamos deixar o card aqui em cima, já que ali explicamos o conceito de câmbio flutuante. Em segundo lugar, o superávit ou déficit comercial. A balança comercial é a diferença entre as exportações e importações de um país. O superávit acontece quando as exportações de um país são maiores que as importações, ou seja, o país vende mais do que compra. Isso gera uma maior entrada de dinheiro no país quando comparado à quantidade que saiu, e esse fator é um ponto positivo na economia de um país, já que esse movimento gera lucro que em geral é utilizado para investir no próprio sistema econômico do país. Já o déficit é o contrário do superávit, quando o valor das importações é maior que o das exportações, o que representa um saldo negativo, um sistema em que se gasta mais do que se ganha, gerando prejuízo. Em terceiro lugar, os gastos de turistas estrangeiros e gastos de brasileiros no exterior. Na verdade, eles servem como um termômetro para medir o valor da moeda nacional. Em quarto lugar, os juros brasileiros versus os juros americanos.
Quando a taxa de juros sofre aumento em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, os investidores vão migrar seus investimentos de países emergentes, como o Brasil, já que lá há mais riscos de investimento, para países com riscos menores, como os Estados Unidos. E claro, isso acontece porque a principal motivação dos investidores, ao buscar países como o Brasil para investir, é o pagamento de juros altos. Quanto maior o risco do investimento, maior é o esperado os juros pelo investimento. Mas se é possível receber juros consideráveis em um país com uma economia sólida e estável, para que arriscar em países emergentes ou mais instáveis? Então, para muitos investidores, no momento em que os juros de países seguros se tornam mais atrativos, valerá mais a pena migrar seus investimentos do Brasil para títulos americanos. Isso traz por consequência uma maior concentração de capitais para os Estados Unidos e uma escassez de capitais no Brasil, gerando um aumento do valor do dólar e reduzindo o valor do real. Outros dois fatores que podem influenciar na valorização ou desvalorização da moeda são as reservas cambiais e as crises financeiras. As reservas cambiais são um montante de moeda estrangeira e ouro acumulado por um país. Elas são fundamentais para as negociações internacionais realizadas em dólar, além de servir para pagamentos de fornecedores também. Uma eventual queda dos fundos de reservas cambiais pode provocar uma valorização da moeda estrangeira. Já as crises financeiras, independentemente de internas ou externas, causam influência na variação do dólar, já que impactam diretamente na vida dos investidores que não vão querer investir em um cenário de risco na economia. E por isso, eles tendem a vender suas ações, retirar suas aplicações e recolocar em produtos menos voláteis, como o dólar e o euro. Como falamos, o mecanismo de defesa do investidor, que é a busca por investimentos mais seguros. E um exemplo mais claro que poderíamos citar que estamos passando neste momento é a pandemia. O real no Brasil, no final de 2019, perdeu 28% do seu valor comparado ao dólar, abandonando o limite de R$ 4,00 por dólar, com o dólar comercial chegando a ser negociado a R$ 5,50. E esse foi o pior desempenho entre as 30 moedas mais negociadas do mundo. Informações cedidas pelos professores da Fundação Getúlio Vargas. E essa queda do dólar é explicada pelos professores como um mecanismo de defesa e segurança dos investidores, já que a pandemia gerou um cenário mundial de riscos e incertezas, e por costume, os investidores preferem tirar seu dinheiro de mercados emergentes, como falamos, e levá-los aos mercados considerados mais seguros, ainda que o retorno seja menor. E, consequentemente, com menos dólares circulando no Brasil, o preço do dólar irá subir. Por fim, espero que você tenha entendido bem a importância da valorização e desvalorização do real em relação ao dólar. Agora você sabe que a alteração da taxa de câmbio é uma variação fundamental no controle dos índices de inflação no Brasil. Além de saber que quando o real está alto, isso gera algumas vantagens para o Brasil. Ele ganha o poder de compra e com isso ele pode importar mais e gera desvantagens na exportação. E o oposto também, quando o real está desvalorizado, isso gera mais vantagens em poder de venda, ou seja, de exportar mais, e gera desvantagens no poder de compra, no poder de importação. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho e venha sempre aprender um pouquinho mais conosco. Deixe seu feedback nos comentários para que assim a gente possa evoluir cada vez mais. Muito obrigado e até mais.